Então, olha o que ele diz aqui nessa questão. Tá? Diz assim, ó. Dois resistores de resistências iguais. Opa, vamos aqui destacar essa informação. As resistências dos resistores são 30 e 20 ohms. Estão associados em série e conectados aos terminais de uma bateria de 60 volts. Opa, essa informação aqui, tensão ou DDP. Aí vem o comando da questão. O que ele quer no problema? Determine a resistência equivalente nesse circuito e a intensidade de corrente elétrica que o percorre. Foram duas perguntas. Bom, galera, vamos lá. Primeiro, como a associação está em série, e ele disse isso aí no enunciado, como é que eu faço a resistência equivalente? Quando a associação é em série, Chicão, você diz que a resistência equivalente é a soma das resistências. Seria R1 mais R2. Portanto, nesse caso, a resistência equivalente, então aqui ficaria 30 mais 20. A resistência equivalente, 30 com 20 vai dar, professor, 50. Pronto, já respondi a primeira questão. Está aí a resistência equivalente. Mas ele não fez só essa pergunta. Ele perguntou também quanto vale a intensidade de corrente elétrica. Aí aqui vamos usar a equação mais importante da eletroddinâmica, a primeira lei de Ohm. Nós escrevemos como? Tensão ou DDP é igual a resistência vezes a intensidade de corrente. Equação que a gente brinca chamar equação do Uri. Mas eu prefiro que vocês digam tensão igual resistência vezes corrente. A tensão ou DDP ele deu aqui no problema. 60 volts. Então já coloco aqui a tensão 60 volts. A resistência eu acabei de calcular a resistência equivalente. Vale 50. Vezes a intensidade de corrente elétrica. Chicão, é isso que eu quero. Agora, a continha de bodega, né? Esse zero eu posso cancelar com esse zero. O 5 multiplicando passa a dividir. Portanto, vai ficar 6 dividido por 5. E isso vai ser igual à intensidade de corrente que queremos. Portanto, a intensidade de corrente que queremos, 6 dividido por 5, 1,2. Não se esqueçam, a intensidade de corrente é dada em ampere. Respondida a questão. Vamos resolver esse segundo caso aqui. O que ele diz? Entre os pontos A e B é aplicada uma diferença de potencial 60 volts. Eu vou retirar esse dado aqui. Diferença de potencial é o nosso U de 30 volts. Desculpa, eu disse 60, mas é 30. 30 volts. Aí vem, olha o comando da questão, galera. Olha o comando da questão. A intensidade de corrente elétrica no resistor de 10 ohms. Qual é o resistor de 10 ohms? É esse camaradinho aqui. Ó. Quer saber qual é a corrente que passa por ele. Aqui vai exigir um pouco mais de trabalho da gente para respondermos essa questão. Mas vocês vão ver que não é tão complicado não. Vamos lá, como é que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou calcular a resistência equivalente. E aí você vai fazer o seguinte, ó. Vamos ter que reduzir isso aqui a um circuito com um resistor apenas. E aí vamos por parte. Imagina a corrente elétrica saindo aqui do ponto A, ela vem, ó. Ela quando chegar aqui nesse ponto, aí o que vai acontecer com ela? Ó? Uma parte vem para cá e outra parte para baixo. O que aconteceu com a corrente então? Se dividiu. Se a corrente se dividiu, quer dizer que esses dois trechos estão em paralelo. Mas observe uma coisa, a corrente aqui ó, de cima passou nesse de 2 ohms, chegou aqui, faz a curva, vem para cá, ó, passa nesse resistor de 3 ohms, chega aqui embaixo, faz a curva, vem para cá, ó, passa nesse resistor de 5 ohms e chega nesse ponto. O que quer dizer é que para essa corrente preta aqui, ó, para esse trecho do circuito aqui, deixa eu ilustrar para vocês aqui, ó, esses resistores estão associados de que forma? Se a corrente não se dividiu, é porque esses três estão associados em série. Como é que eu faço a resistência equivalente deles? É em série você soma. Então, eu vou pegar ó, 2 mais 3. Ó, 2 mais 3 dá 5. Com mais 5 dá 10. Portanto, esses três aqui correspondem a 1 de 10 ohms. O que vai acontecer então com o circuito? Veja que esses outros, ninguém mexeu com eles. Então, eu vou repetir o circuito aqui. Vai fazer o circuito aqui do lado. E agora, pessoal, esses três aqui nós vamos substituir por um só que vale 10 ohms. Então, agora o meu circuito fica assim. Ó. Agora, ó, 10 ohms. Esse aqui, que está destacado, também vale 10 ohms. Olha como ficou o meu circuito. Agora, vamos de novo ao meu circuito. A corrente vem de A,
Chegou aqui nesse ponto, o que vai acontecer com a corrente, professor? De novo, a corrente tem dois caminhos. Ele pode vir para cá ou pode descer aqui, ó. Ou seja, a corrente elétrica se dividiu. Se a corrente elétrica se divide, estão em paralelos. Vamos calcular a resistência equivalente entre eles. Portanto, se estão em paralelo, como é que eu faço a resistência equivalente? Ah, professor, só são dois. Eu tenho duas opções aqui nesse caso. São dois e são iguais. Então, o que eu faço? Basta pegar um deles e dividir pelo total de resistores. Portanto, eu vou pegar 10. Quantos resistores eu tenho? Tenho 2. 10 dividido por 2, 5 ohms. Ah, sendo assim, como é que fica o meu circuito agora? Ó, deixa eu copiar essa figura de novo. Olha como é que vai ficar agora o meu circuito. Só desse jeito? Só desse jeito. Por quê? Porque esses dois aqui, ó, eu vou substituir por um só. E esse vale quanto? Ó, 5 ohms. Nesse caso, a corrente elétrica se dividiu. Imagine que ela saiu do ponto A. Chegou aqui. Ela só fez uma curva para cá. Ó. Aí chegou aqui, parou um pouquinho, fez a curva. Ela se dividiu em algum lugar? Não. Se não houve divisão de corrente elétrica, o que você conclui? Que esses resistores estão em série. Se estão em série, como é que eu faço a resistência equivalente? Ah, professor, quando estão em série, a resistência equivalente é dada pela soma. Então, vai ficar 6 mais 5 mais 4. Portanto, essa resistência equivalente vai dar 15 ohms. Pronto, já encontrei a resistência equivalente, mas ainda não acabou o problema não, porque o que ele quer é a corrente que está passando aqui, ó, essa corrente aqui. Ó. Vou chamar de corrente I1, viu? Vamos calcular a corrente total. Bom, primeira lei de Ohm. Como é que eu faço? Tensão ou DDP é igual a resistência equivalente vezes a intensidade de corrente I. A tensão ou DDP foi dada no problema. Vamos olhar aqui em cima. Está aqui, ó, 30 volts. 30, que é igual a resistência equivalente, foi 15, vezes a intensidade de corrente I. Ora, essa intensidade de corrente I vai ser igual a 15 multiplicando, passa a dividir, portanto, ficaria 30 dividido por 15 e dá 2 amperes. Mas cuidado, esses 2 amperes é a corrente que está passando no circuito. Vamos voltar aqui só para esse desenho aqui, ó, porque aqui já eu mato o problema. Significa o seguinte, ó, nesse desenho aqui, que a corrente que sai de A é uma corrente de 2 amperes. Quando chega aqui, ela vai se dividir. Mas veja que eu tenho dois resistores iguais. Se as resistências são iguais, as correntes também serão iguais. Portanto, esses dois vai se dividir igualmente. Então, vai chegar aqui, vai ficar 1 ampere para baixo e 1 ampere para cá. Ó. Porque aqui, ó, quando eu somar 1 mais 1, vai dar 2. O que chega é igual ao que sai. Então, a corrente elétrica nesse resistor de 10 amperes vale 1 ampere. A opção seria o nosso item A de Aurora. Esse item A aqui, ó. Estaria resolvido esse problema. Peço que se você ainda não deu aquele like, deixa o like aí para nos ajudar. Fiquem com Deus.